Aqui estamos agora com a carta a Filadélfia. Essa é a mais conhecida porque é a que mais o Senhor diz elogios sobre ela. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Isto diz aquele que é santo e verdadeiro. Esse título é usado geralmente para Jesus, santo, verdadeiro, puro, aquele que é o Cordeiro de Deus. Esses são títulos que são dados a Jesus geralmente nesse livro do Apocalipse. Diz ainda que é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Davi aqui é uma referência àquele rei, e assim fala que Jesus também é aquele que tem autoridade. E se ele faz uma coisa, está feita. Se ele desfaz, também está desfeita. Fala da sua autoridade, que se pode confiar quando ele abre alguma porta, quando ele faz alguma coisa, quando ele tem a sua vontade. Eu sei que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. E mesmo assim não negaste o meu nome, tem seguido os meus ensinamentos, sido fiéis a mim. Aquela igreja não era um grupo de pessoas perfeitas, mas mesmo assim Jesus diz que eles estão indo bem. Eles têm sido fiéis. Eles têm guardado os bons costumes. Eles têm preservado, buscado dar testemunho. Têm buscado agradar a Deus, a sua vontade, observar os seus ensinamentos, a sua doutrina. Eles têm se caracterizado como uma igreja, um povo cristão realmente. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Detalhadamente, isso aqui não está claro que porta seria essa, mas talvez uma oportunidade de fazer algo ali para Deus, ou a sua condição de igreja que Deus realmente estabeleceu eles como seu povo, iria dar o crescimento a eles. Verso 9: Escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam ser judeus e não são, eu farei com que eles venham e se humilhem diante de vocês. Aqui ele está dizendo que vai fazer com que alguns inimigos da fé ali se humilhem, vejam que realmente o Senhor está naquela igreja. Deus pode executar juízo contra grupos, contra pessoas específicas, contra as igrejas em determinados locais. E Deus ia ali fazer algo para que alguns inimigos ali do povo que estavam causando escândalo viesse a ser humilhados. Todos saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. Apesar de aquela igreja ser um exemplo, elas não estavam livres do sofrimento. No versículo 10 diz que eles aguentavam o sofrimento com paciência. E às vezes, como é falado aqui em outras partes, o próprio sofrimento aperfeiçoa a fé e o testemunho. E por isso, eu protegerei do tempo de aflição que há de vir sobre o mundo inteiro. É claro que o que Jesus fala para uma igreja, nem sempre ele fala para todas. Mas aqui uma recompensa, como ele poderia dar um juízo local, poderia também haver alguma recompensa ali, local, de alguma forma, que não é uma regra, mas que Jesus coloca aqui, que iria livrar eles de um sofrimento geral. E eu venho logo, guardem o que vocês têm para que ninguém tome o prêmio de vocês. Aqui no final da carta, uma exortação a eles permanecerem naquele caminho.
apesar das dificuldades, das aflições, daqueles que eram inimigos da fé, que causavam escândalos entre eles, mas eles precisavam perseverar firmes, guardar a palavra e não deixar a fé apagar. Ao que conseguir a vitória, eu farei com que seja uma coluna no templo de Deus, seja honrado. Escreverei nela o meu nome e o nome do meu Deus. Portanto, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui termina a carta a Filadélfia, com elogios, exortação à vigilância, com a segurança de que aquele que é rei estava observando eles e iria continuar conduzindo, preservando, e ele vai voltar. Amém.